Irmãos e irmãs, estamos iniciando o mês de setembro, o mês da Bíblia, com o livro do Josué. Estamos vivendo o 23º domingo do tempo comum, que é Lucas 14, 25 a 33. Essas condições para o seguimento de Jesus, onde Jesus apresenta duas pequenas parábolas para mostrar quem é que pode realmente ser discípulo de Jesus. São as condições para seguir Jesus, que exige uma renúncia para ser livres, para poder perdoar. A ocasião para essas palavras de Jesus, elas são exatamente explicadas no primeiro versículo da liturgia de hoje. Grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse. Então o povo foi a Jesus e ele se voltou para o povo. O leitor entende que a viagem foi retomada, porque o último texto que nós tínhamos visto, nós o deixamos numa refeição, numa festa. Lucas 14:1 vai dizer: aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. É o evangelho do domingo passado, numa mesa. A situação do evangelho daquele domingo era falar dos lugares e dos convidados. E agora o evangelista chama atenção porque está em caminho. Uma viagem que vai terminar em Jerusalém, uma viagem que iniciou no capítulo 9 e vai terminar lá nas vésperas da sua paixão, morte e ressurreição. O contexto do banquete, o contexto anterior na casa do fariseu, ele encerra aquela palavra com um convite que é dirigido a todos os fiéis, a todos os cristãos, porque naquela parábola ele diz claramente: saí pelas ruas e caminhos e obriga-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Agora, em vez disso, as palavras de Jesus acrescentam algo e esclarecem como entrar naquela casa, participar daquele banquete. Nesse evangelho, então, Lucas apresenta essas condições radicais do seguimento para todos aqueles que querem seguir Jesus. Algumas regras para os discípulos são necessárias. E mais uma vez as palavras são ditas para todos aqueles que querem se dizer cristãos. Não é para um grupo especializado, mas para todos nós. As palavras sobre as relações com a família que Jesus vai apresentando estão presentes também no Evangelho de Mateus, de forma quase idêntica, como vamos ver em seguida. Em Mateus faltam essas duas parábolas curtas, a da torre, construção, e do rei que pretende fazer guerra, que são, portanto, material propriamente lucano, que ele buscou numa fonte especial. Vale a pena insistir na primeira expressão, que pode levar a mal-entendidos. A linguagem literal no grego é amar e odiar. Se não odeia um, não ama o outro. É uma linguagem muito dura. Mas a tradução, ela corrige essa dureza. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus pede rejeição das relações humanas, isolamento, rigidez com os outros, mesmo com os de sua própria família? É isso que Jesus pede? Não. Odiar, no caso, significa colocar em segundo lugar. É um hebraísmo presente sobretudo no Antigo Testamento, como a gente lê em Gênesis 29:31, o caso de Jacó, casado com Lia, mas ele amava Raquel, que casou também com Raquel. Literalmente no texto hebraico se diz: Lia foi odiada. Mas as traduções, todas elas, vão corrigir esse hebraísmo e vão traduzir por
Lia foi negligenciada, Lia não foi amada, Lia foi desprezada, significando que ela era colocada em segundo lugar por Jacó. Mas também em Mateus 6,24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Não se pode servir a Deus e às riquezas. O próprio Mateus, para nos ajudar a compreender essas palavras, relata uma forma atenuada, quando em Mateus 10:37, sobre o seguimento, ele diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Concluindo, Jesus não diz que o discípulo deve querer o mal da sua família ou sufocar os sentimentos de afeição que o próprio Deus colocou no coração de cada homem e de cada mulher para os seus. Não se trata de negar afeto, mas de subordiná-lo. Pede-se ao discípulo que ponha em segundo lugar, quando é necessário, também aqueles que por vontade de Deus se deve amar, a própria família. É, portanto, uma condição comum que pode acontecer a cada crente em Jesus nas relações com os familiares, mas também com os vizinhos, enfim, com aqueles que podem ser um possível obstáculo no seguimento de Jesus. Obstáculo para ser discípulo. Não é difícil, de fato, vislumbrar esses pares de termos pai, mãe, filho, filha, irmãos e irmãs, que tanto Lucas como Mateus recolhem e que representam um artifício literário do hebraico chamado merismo. Meros é parte, merismo. É uma palavra grega que significa incluir entre os dois extremos tudo. Então, quando você sai e quando você entra, diz o Salmo 121, entrada e saída, e com esses dois termos se indicam cada momento entre o entrar e o sair, todos os momentos. Em suma, no nosso caso, toda relação humana deve estar subordinada àquela com Deus, para que as relações não sejam humilhadas, mas para que elas cresçam no amor. Quem saiu de casa por uma escolha para consagrar-se totalmente a Deus, poderia explicar esses versículos com a sua própria experiência, um religioso, um missionário. Talvez experiência de sofrimento pela separação, pela incompreensão ou até o desprezo dos familiares. E as divisões que ocorreram no tempo dos primeiros cristãos, quando se separaram dos irmãos de fé, porque esses irmãos fiéis ao judaísmo não criam em Jesus, também foi sofrimento radical. Por isso, Lucas vai aqui nesse texto apresentar as três condições radicais que Jesus coloca para todos aqueles que querem segui-lo. A primeira condição radical é a adesão a ele, que deve ir acima dos vínculos familiares, exatamente o contrário do que fazia esse grupo, os fariseus, onde tudo era colocado para proteger os interesses deste grupo. A segunda condição radical é a aceitação do desprezo da sociedade. Portanto, grande solidão. Ninguém que é fiel ao Evangelho vai ser aplaudido. De fato, afirma Jesus, quem não carrega a sua cruz, literalmente, quem não levanta a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Não se trata tanto da cruz como sinônimo de sofrimento, mas de solidão, de desprezo dos outros. Essa é a cruz de Cristo. A segunda vez que aparece o tema da cruz, que lembra-se sempre carregar, levantar a cruz,
significa aceitar o desprezo dos outros, porque aqueles que eram condenados a esta infâmia eram considerados o lixo da sociedade. E, em particular, Jesus se refere ao momento exato quando o condenado devia ele próprio carregar aquela haste horizontal da cruz nas suas costas. A partir desse momento, era obrigado a caminhar rumo ao lugar da execução, rodeado de filas e filas de pessoas, de gente que tinha o dever religioso de insultar aquele condenado, de maltratar aquele condenado. Nós vemos esse retrato quando Jesus carrega a cruz. Portanto, essa segunda condição radical é aceitar a solidão, o desprezo dos outros. Depois, Jesus, por meio de 2 exemplos, que tem a ver com uma torre, construir uma torre e um rei que quer fazer uma guerra, que se calcule as próprias forças para segui-lo. Porém, e isso é importante, Jesus não quer desanimar quem não tem forças e se impede de pôr a própria força na ação do Espírito Santo, pedir essa força. Portanto, reconhecer os limites de cada um de nós. Exatamente por isso, recorrer àquele que, por excelência de Jesus, tem a força do Espírito Santo. E eis o choque, a surpresa final. Para quem esperava, quem sabe, qual conselho espiritual, ou quem sabe qual preceito místico Jesus iria dar, Jesus propõe a terceira condição para ser discípulo. Qualquer de vocês, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Portanto, renuncie a tudo o que se possui. Em outras palavras, não colocar a segurança nas coisas que podemos possuir, e sim pôr a própria segurança no que se doa para os outros. Nós só possuímos aquilo que somos capazes de dar. Aquilo que nós não somos capazes de doar é que nos domina, e nós somos posse dessas coisas. Tudo isso porque Jesus quer ao seu seguimento somente pessoas livres. De fato, as 3 condições para a sequela de Jesus são todas escolhas de liberdade para a liberdade. Essas parábolas têm, portanto, um denominador comum, que é a ideia de luta e de perseverança. Seguir Jesus é como construir uma torre, é preciso empenho, perseverança, como construir uma casa sobre a rocha, é como ir à guerra, porque muitas vezes a renúncia diária às posses envolve realmente uma luta. Bom domingo a todos.